Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Que bom que você quer ter um espaço e a Boas Novas te ouviu. Esse é o Espaço Feminino, 1 hora na nossa programação reservada para você. E como toda casa, a gente está conversando na sala, o barulho na cozinha. Não tem problema, é assim que funciona. Estamos na sua casa e você é muito bem-vindo para nós. Eu sou Tereza Gomes e hoje a gente vai falar sobre inclusão de pessoas deficientes no Brasil. Nossa, um tema assim pesado dentro de uma casa. Gente, quem que dentro da sua casa não conversa sobre qualquer coisa, né? Eu acho que é um tema super importante, tem que ser conversado, muito pouco explorado e que as pessoas ainda sabem menos ainda. E para conversar aqui comigo, eu tenho Janaína Gentili, que é advogada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. Eu é que agradeço o convite. Também Daniele Minchetti, advogada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Na música, mas já é convidada para bater esse papo com a gente, Marcela Nicásio, mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Ganhei um presente dela, então o sorriso hoje está... Na próxima eu vou trazer também. Eu acho que pode, eu tô zoando. Nada por causa de presente, mas que mulher que não gosta, né? Exatamente. E na cozinha, vocês ouviram aí um barulhinho no começo, isso quer dizer que tem coisa boa. Hoje a gente vai falar com o Glaucio Abravanel, ele é cake designer e vai nos ensinar a fazer cupcake gourmet de churros. Ai, Jesus! Quem não gosta Delícia, de um churros, né? É difícil? Não, super fácil, super prática a receita. Creio que quem está em casa vai conseguir fazer uma receita maravilhosa, né? É tudo muito prático e só se deliciar. Meio da tarde aí agora, já chegando no final, tá começando a bater aquela fominha. Aprende essa receita para fazer, para tomar com aquele cafezinho quente no final da tarde. Delícia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, tá, pela oportunidade. Inclusão de pessoas deficientes no Brasil é um tema polêmico até, não é não? Porque, sei lá, eu acho que o Brasil ainda é pouquíssimo preparado para incluir as pessoas deficientes. Tem lugares que estão melhores ou não? Concordo com você, infelizmente estamos caminhando. A lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência está fazendo 2 anos da publicação esse ano. Pouquíssimo tempo. É muito pouco tempo e a gente percebe que toda vez que há necessidade de uma lei para regular o comportamento, é porque algo realmente está errado. Então, nós precisamos, na verdade, entender qual é esse tipo de comportamento do brasileiro no que diz respeito às pessoas com deficiência, mudar esse pensamento, entender que há necessidade de um investimento para que essas mudanças possam efetivamente acolher, em primeiro lugar, e incluir a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque, assim, tem alguns lugares que até estão preparados, mas eu não vejo, por exemplo, uma fiscalização. A gente até vê uma rampinha, mas de repente um carro estaciona na frente, ninguém faz nada. Ou a rampa não está numa inclinação bacana, não está do jeito legal. A gente vê ônibus hoje em dia que já tem acessibilidade, mas tu quer entrar no ônibus, a rampa não está funcionando e o ônibus está circulando na rua. Existe já com essa lei algum tipo de fiscalização? Então, a fiscalização, ela deveria existir. Mas como ela falou, nosso país, né, nossa sociedade, ela não está ainda preparada para isso. Falta muita educação básica, imagina num nível desse, né? Então, cabe às pessoas que precisam, às pessoas que acompanham essas pessoas, que convivem com elas, requerer, exigir. Porque a partir do momento que as pessoas exigirem isso, correrem atrás, ir até o poder público, mesmo, não adianta, adianta sim. Porque está na lei e tem que ser cumprido. Porque é o que é certo se fazer, né? É o certo. Tem que buscar. Já vi que o tema vai ser polêmico, o programa vai ser bom, mas antes de eu continuar, eu gostaria de chamar você que está em casa para participar do Espaço Feminino. Você que faz esse programa ser colorido, bonito, você é a flor mais bela desse nosso jardim. Se você, só você, assistir a gente, já valeu a pena o Espaço Feminino. É muito fácil participar do nosso programa. Nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.com.
boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv, o nosso WhatsApp, código 21 98151 0069. Temos um canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouquinho você vai encontrar esse programa, todos os anteriores e toda a grade de programação da Boas Novas. Então não tem desculpa para entrar, se inscrever, compartilhar e participar do nosso programa. A gente está aqui por causa de você. E antes da gente continuar, eu queria ouvir uma música. Música Caminhar pela Fé, do CD Meu Milagre, da Marcela. Todo seu. Se o tempo insiste em te lembrar as coisas que não voltam nunca mais, fazendo o coração chorar por sonhos que você deixou pra trás. Essa dor mas em seu peito ainda arde esse amor que não vai morrer jamais. Caminhar pela fé é nunca desistir, acreditar que o impossível vai acontecer pra mim. Voltamos com o Espaço Feminino e agora da cozinha, meio da tarde aí, já tá começando a dar aquela fomezinha. Imagina um cupcake gourmet de churros. Maravilhoso, né? Final da tarde, delícia. Agora já tô na intimidade, meu amigo Glaucio. Obrigado.
seja bem-vindo mais uma vez. E hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai começar a fazer o cupcake, depois no finalzinho a gente passa para vocês tudo que a gente precisa, aí você anota, aproveita e dá tempo de pegar aí a caneta e papel, com calma. Lembrando, mais uma vez, se não conseguir anotar alguma coisa ou perder alguma parte aí do preparo, fica tranquilo. Lá no nosso site, daqui a pouco, www.boasnovas.tv, vai estar toda a receita. Bem como, mais uma vez, no nosso canal do YouTube, Boas Novas Oficial. Você vai encontrar esse programa e lá você pode assistir, reassistir quantas vezes precisar, sem problema. Vamos lá, Glaucio. Vamos lá, arrebentar aqui na receita, né? Muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês. É muito gratificante. Estou começando na área da gastronomia, né? Já sou formado em Cake Design pela empresa Celebrate. Legal. Agora estou cursando gastronomia na Uniswan. Estou terminando já, daqui a pouco tá... Daqui a pouco vai voltar mais vezes aqui então para fazer outras receitas. Tá, vamos lá? Vamos lá. O que a gente precisa? Os ingredientes eu vou falar depois, né? Isso. Vamos começar a bater a receita e... Só misturar tudo. misturar tudo. Bora. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu atrapalhar. Deixa eu pegar mais. Então, primeiro... Primeiro o que a gente faz? A manteiga. Vou colocar manteiga aqui dentro, tá? Colocar manteiga. A princípio, pelo que eu vejo aqui, nada além do que a gente possa encontrar fácil, nada difícil. E o açúcar. Aí vão bater. Tá desligada. Liga aqui na tomada, cadê? Deixa comigo, isso eu sei fazer. Não vai bater sem estar ligado na tomada, né, gente? Normal, vambora. Sempre tem que fazer isso, tá? Que no fundo da batedeira vai sempre espalhar pelas laterais, tá? Aí tem que... Essa é a consistência, com o auxílio da né? mão, sim. Beleza. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Precisamos chegar nesse ponto, creme, tá? né? Para poder... Um chantilly quase até. É um buttercream, na verdade, né? Desculpa aqui aí. ficaria um buttercream. Não, porque o cupcake verdadeiro mesmo, ele, por ser de utilidade meio americana, o recheio deles é mais manteiga e a gordura, ou o açúcar, entendeu? Aí é que fica o buttercream. Legal. Aí agora eu vou adicionar os ovos. Um a um, tá? 1, 2, 3. Agora vai ser alternadamente a farinha de trigo, tá? Vamos colocar aos pouquinhos também. Um pouco, aí bate um pouco, Isso. depois põe mais um pouco e bate um pouco. Beleza.
você não ouviu aí, a gente está alternando um pouquinho de trigo, um pouquinho de creme de leite, depois de novo um pouquinho de trigo, um pouquinho de creme de leite, até os dois acabarem, é isso? Isso, Sempre batendo. sempre batendo. Perfeito. Creme de leite na massa é uma novidade para mim. É uma verdade? O que acontece? Existem inúmeras receitas, vários tipos de cupcake. Aqui a gente poderia estar trocando, alternando o creme de leite ou o iogurte natural. Ah, iogurte Só natural, que eu já usei. a leveza que fica na massa com creme de leite, ela fica perfeita. Legal. Tá? A durabilidade que ele tem é bem extensa, no caso 30 dias, ele vai ter uma boa durabilidade. Bom mesmo. Só o restinho para fazer a última mistura, né? Isso. Agora acabou. Virou uma massa bonita já. Esse trigo que tu usou, ele já é com fermento, não? Não. Toda vez que a gente faz algum tipo de bolo ou o cupcake, a frente dele tem que ser sem fermento. Legal. Porque quando a gente divide ela, a gente automaticamente, o que acontece? A gente tira aquela junção de fermento que tem, a composição. Aí divide tudo. 1 quilo é para aquela receita inteira. Entendi. Agora quando a gente separa, a gente desestrutura tudo. Legal, bom saber. Agora vamos pôr a canela, tá? Que aí vai ter que ser com o auxílio de um fouet. Gente, fouet. Ó, fouet é isso aí, tá? Um fouetzinho, Agora é só envolver. Não pode ser com a batedeira, é? Não, por quê? Quando a gente tá colocando todos os ingredientes, né? E quando for pôr o fermento e bater na batedeira, a massa fica pesada. O cupcake, ao invés dele fazer a junção do fermento crescer, o cupcake, ela puxa tudo pro interior da forminha. Aí a massa fica pesada. Mesma coisa o fermento que eu vou colocar agora. Ah, tá? Beleza. Enquanto fermento. ele mistura o fermento e a canela, pega aí aquele papel e caneta que eu falei pra vocês, que a gente vai dar aí o que você precisa para fazer essa receita de cupcake de churros gourmet. Para essa receita você precisa de 100 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar refinado, 3 ovos grandes, 280 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de iogurte natural ou creme de leite, que a gente já aprendeu aqui, 20 gramas de fermento e 1 colher de sopa cheia de canela em pó. Lembra aquele recadinho que eu dei? Se não deu para anotar alguma coisa, lá no nosso site ou no nosso canal do YouTube, você pega tudo. Isso aqui eu sei fazer, posso ajudar. Vambora. Já tá pronta essa massa? Já, Aí já é só informar. só informar. Legal. Bacana mostrar essa forma de cupcake, né? E essa aqui também, porque não dá pra pegar uma forma normal, botar essa forminha É interessante encher. falar, toda vez que a gente for assar um cupcake, ela não pode ir direto nessa forma. Se ela for direto ao forno, Gruda. ela vai queimar. Vai ter que colocar em outro recipiente, que é um tabuleiro, para poder, quando entrar no forno, assar tudo padrão e não queimar. Olha, boa ideia. A forminha, em relação à forminha, pode ser qualquer modelo, que seja para cupcake mesmo, Aham. decoração. Essa receita que a gente tem noção mais ou menos do rendimento? Rendimento, sim. Ela rende 24 cupcake grande, tá? E 48 pequeno, tá? Legal. O grande fica com 50 gramas e o de 25 fica com... o pequenininho fica com né? 25 gramas, Legal, legal. tá? Olha, gente. Cheiro, vocês não estão entendendo.
Tá bom? Cheiro de canela que tá subindo, cheiro Quem de gosta de doce churros, de leite. quem é amante de churros como eu, nossa. Eu. Vamos ver com a receita certa? Veio. Com certeza pegarei no site. Uma colher, vamos achar uma colher. É grande ou pequena assim? Pode ser grande. Grande. 2, por favor. A textura da massa, ó, como que ela fica. Fica bem... Legal. E Diferente. bem leve ao mesmo Bem leve, tempo, né? isso. Parece. Quanto mais ou menos dá? A metade, Mais. que é 50 gramas. Perfeito. Quem tiver balancinho em casa, eu já tô acostumado. Aham. Bem leve essa massa. Esse forno a gente já deixa pré-aquecido. 180 graus, tá? Perfeito. Ele assa nesses mesmos 180? Assa. Legal. Eu vou fazer o seguinte, Glaucio, tu vai botar no forno e o tempo que esse cupcake fica pronto, eu vou lá bater um papo, no final a gente volta certeza. para mostrar Toque como final. ficou, beleza? Tá bom, até daqui a pouco. Voltamos. Vocês sentiram um cheirinho de canela aí? Nossa. Maravilhoso. Quem não gosta de churros, né? Eu acho que churros é bom a qualquer momento. E essa hora da tarde, tá batendo aquela fominha, vai ser lindo. Voltando ao nosso papo, você que ligou sua TV agora, a gente está falando sobre inclusão de pessoas deficientes no Brasil. Eu tenho umas perguntas aqui que chegaram em casa, o povo gosta de polemizar as paradas, olha só. Ainda existem barreiras para a inclusão de pessoas deficientes no Brasil? Infelizmente existem. A lei é incompleta, né? Não, pelo contrário, a lei é muito completa. Extremamente completa, ela é dividida em setores, ela contempla as relações de trabalho, de saúde, de educação, moradia. A barreira é do povo mesmo, então. A barreira é do ser humano. Treinamento, educação, a gente estava até conversando, né? Exatamente. Sobre isso também, a mentalidade dos empreendedores no Brasil. Você falou sobre essa restrição, é que uma das empresas que eu represento, que eu até te trouxe presente, nós desenvolvemos um piso de acessibilidade. Quantos cadeirantes vocês veem indo à praia? Então, nós desenvolvemos, mas não foi absorvido, né, pelo público que compra e revende, né, para os revendedores. Então, você vê que é a base mesmo, né? É a cabeça de todo mundo, não só implementar a lei, né, mas também a atitude, a prática do dia a dia, você trazer acessibilidade, né? As pessoas são muito voltadas ao financeiro. A renda que isso vai trazer para elas. Então, não basta você criar um produto que vai facilitar a vida das pessoas. Ela tem que ver alguma contrapartida, né? Algo para renda. E né? eles não têm, então não é interessante. Dizer mais ou menos quantas pessoas já são deficientes no Brasil? O último censo... Não sei, eu sei das empregadas, assim, 288 mil pessoas hoje são incluídas no setor de trabalho. Né? Através das leis, né? A própria lei que facilitou e permitiu isso. É gente. São medidas inclusivas que nessa área funcionaram. Porque você obriga as empresas a fazer e, de certa forma, o governo dá incentivos para isso. Em outras áreas, como não tem incentivo, não há interesse. Tudo é um jogo de interesses. Infelizmente, né? Eu também penso que existe uma questão de vontade, uma ausência de vontade. Porque se nós formos associar 288 pessoas apenas no ambiente de trabalho, se a gente pensar que essas pessoas consomem, compram, que elas pagam impostos, existe sim a possibilidade delas adquirirem produtos específicos para elas. Então, tem uma questão de quebra de paradigmas, de que você não olha essa pessoa como uma pessoa inválida, mas sim que ela tem algum tipo de deficiência que vai precisar de algum tipo de incentivo, de ajuda, de um equipamento que possa dar acessibilidade à praia, por exemplo, e que elas vão ter uma aquisição, porque elas já estão no mercado. Eu creio que elas não vão até esses lugares porque não tem esse incentivo, né? Se tivesse, estariam mais.
Não tenha dúvida. Eu acho que até esse quebra de paradigma é até chegar na sua casa, na sua família. Você vê que as grandes levantes, as grandes correntes, né? Que a gente vê tanto na área jurídica, porque eu também faço parte um pouquinho da área jurídica. Então, você vê que até chegar na sua casa, um dilema, né? A gente não dá valor porque não é com a gente, né? Isso. Com certeza. Muito disso. O Estado, se as pessoas tivessem conhecimento do que elas realmente têm direito, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é muito completo, ele é muito abrangente. É uma ratificação internacional de normas e leis internacionais. Olha. Então, ele é abrangente e ele dá às pessoas inclusão em todos os níveis, como ela falou. Não só social, como educacional, saúde, familiar. A partir do momento que a pessoa tiver conhecimento disso, ela pode correr atrás. Mas é engraçado, como é que vem esse conhecimento? Porque, por exemplo, eu não vejo ninguém em escola, em lugar nenhum, ensinando isso. Tem sim, porque realmente não é uma coisa que é divulgada, vista, mas existe. É um pouquinho, eu acho que, como qualquer outro movimento social, é uma coisa pequena que ela vai se expandindo. Entendi. Existem muitas associações que cuidam disso. Então, as pessoas que querem ser incluídas, se elas buscarem o conhecimento na internet, através do seu programa, buscou um pouquinho, ela abre-se um leque enorme que ela vai ter o conhecimento e vai saber do que ela tem direito. Eu falei mais de escola porque imagino que essa educação tem que começar a vir de baixo, entendeu? Da base. Se ensinassem até na escola, não precisa, claro, pegar e debruçar-se sobre a lei, sobre o estatuto. Mas dar um conhecimento até para as crianças, para elas enxergarem, porque até em escolas tu não vê muita criança deficiente. Agora começa a aparecer uma ou outra. Na sala da minha filha tem uma criança, eu acho o máximo. Porque a criança cresce com aquilo e aquilo se torna normal para ela. Aí você sabe que os pais também escondem as pessoas. A família tem um pouco de vergonha ainda. Por que será? E aí, por ter esse sentimento e por achar que não existe essa lei que dê a ela esse direito, não ter conhecimento dos direitos reais que hoje nós temos, elas acabam se escondendo e não faz isso de buscar. A partir do momento que se buscar, a coisa vai andar, vai se abrir. Porque tudo na nossa sociedade é assim, né? Como ela falou. Tem um movimentozinho para fazer um movimento grande, tem que vir de dentro de casa. Inclusive, é importante a gente saber, aproveitando esse espaço, que em 1994 teve uma convenção em Salamanca, na Espanha, falando sobre essa questão da inclusão na educação. Então, veja bem, desde 1994, há mais de 20 anos, no exterior, houve uma reunião para discutir. E a primeira coisa que foi se colocada é a questão das famílias que, ao receberem via nascimento uma pessoa, um bebê portador de deficiência, a primeira ação delas, ainda hoje, após 20 anos, é se esconder ou esconder a criança, por conta, muitas das vezes, do olhar do outro, da sociedade em cima daquela pessoa. Aquela mãe que gestou, ela provavelmente vai ter, aos olhos dessa sociedade, algum tipo de defeito que fez com que ela não gerasse uma criança perfeita ou dita perfeita. E, a partir dali, toda vez que ela tiver que sair com aquela criança para ir ao pediatra, a um posto de saúde, a um médico, sempre vai ter um olhar lançado àquela criança. Por isso que eu comecei falando que existe, em primeiro lugar, embora tenhamos uma lei que está fazendo 2 anos da publicação dela esse mês, nós temos que mudar os nossos olhares. Lógico que também não é você fingir que não viu. Não. Mas acolher aquela pessoa, entender que já existe um sofrimento com aquele nascimento, um sofrimento enorme, aquela pessoa está preparada para uma criança dita perfeita, não com deficiência auditiva, visual, com ausência de alguns membros. Né? A partir desse acolhimento, na própria família, na sociedade, na vizinhança, esse sim vai ser um movimento muito maior, porque os direitos, a pessoa teria condições procurando uma defensoria pública, um escritório de advocacia,
um núcleo de prática jurídica de uma faculdade. Legal. A partir do momento que ela vai colocar essa criança numa creche, que é o primeiro contato que se tem com o colégio, visitar esse colégio, saber se tem todos os instrumentos de acessibilidade disponíveis para ela. Se não tiver, exigir, saber qual o prazo que essa escola se readaptará para receber aquele aluno, ou procurar uma outra escola que tenha uma prestação de serviço cidadã, que é o mínimo que a gente espera. Com a sua fala de que na escola da sua filha existe apenas uma... Na sala da minha filha. Apenas uma criança, a gente também vê pessoas, pais de alunos, que não querem receber outros alunos portadores de qualquer tipo de deficiência. E é um problema para essa escola, na reunião de pais, ela perde alunos. Por isso que eu falo que a nossa conduta, ela é muito mais importante do que a lei propriamente dita. E nós, como operadoras do direito, a gente é uma boa oportunidade da gente poder estar aqui e divulgar isso, disseminar, porque realmente é uma coisa muito importante. Vocês falando de escola, o mais comum nas escolas são as crianças com autismo, né? Ou alguma síndrome, distúrbio de comportamento. E as outras, eu acho que falta muito nas escolas dos professores, todo o grupo mesmo educacional, de informar as outras crianças sobre aquela pessoa especial. Eu sei porque eu tenho 2 casos, nas 2 classes dos meus 2 filhos, crianças assim, e eles vêm a mim perguntar. Mas o fulano não para, ele faz isso, ele faz aquilo, ele atrapalha, ele tem... Eu falo, então, minha filha, ele deve ter alguma dificuldade. Eu tento conversar com elas, porque isso devia estar na escola. Sim. Na escola que devia fazer, e não nós, para que houvesse a inclusão realmente, mas é despreparo. O importante disso também é a criança conviver com isso, para isso ser uma coisa normal para ela não parecer tão chocada, ou quando ela vê assim na rua. Se a criança já nasce, já é criada com aquilo, não vai ter aquele olhar de reprovação. Exatamente. E claro, eu tento fazer isso com minha filha. Ela sabe que a amiguinha dela é especial, mas eu tento dizer para ela, filha, ela tem uma dificuldade, mas ela é uma criança igual você. Brinque com ela, sabe? Não tem diferença. Porque tem uma dificuldade motora nas perninhas, não quer dizer que ela seja menos criança ou possa fazer menos do que qualquer outra criança. Até para ajudar essa criança, estimular essa criança. Porque a partir da hora que a gente esconde uma criança, ou um adulto, ou qualquer pessoa, a gente está retardando o desenvolvimento ainda mais dessa pessoa. A gente sabe que quanto mais ela for estimulada, mais chances ela tem de ter um futuro mais independente, de poder viver a vida dela. Mesmo porque nós pais, se formos pais de uma criança deficiente, a gente não vai estar lá sempre para estar mimando essa criança, né? Concordo plenamente. Inclusive, nós precisamos dizer para essas crianças que nós vivemos em sociedade e vivemos em rede. E o Facebook é um ótimo exemplo para isso. Toda vez que a gente se une em rede, nossos avós diriam, duas cabeças pensam melhor. A união faz a força. O que essa pessoa que tem deficiência, ela precisa é de um suporte maior. Perfeito. E se nós ensinarmos aos nossos filhos, às nossas crianças, a oferecer esse suporte a qualquer um, incluindo aqueles que são ditos normais e que não têm uma deficiência motora, auditiva ou visual, todos nós precisamos de um suporte. Existem pessoas que vão precisar um pouco mais e umas pessoas que vão precisar um pouco menos. A lei fala até em deficiência sensitiva. Exatamente. E muitas crianças até que têm algum tipo de deficiência nunca souberam, ninguém sabe, e a criança está lá sofrendo e a gente não sabe de nada. A gente vai para um break rapidinho, mas já a gente volta com muito mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino e eu tenho um recado muito especial para você que está em casa. Se você acompanha o Espaço Feminino, você já deve ter visto eu falando sobre o Cross aqui, o musical Cristã, que foi uma coprodução da Oink Filmes com a Rede Boas Novas. E eu estou agora, com exclusividade, mostrando para vocês o próximo lançamento que está quase saindo do forno, o Missão Harpa. É um musical também, mas em vez de ensinar versículos e referências bíblicas como o Cross ensinava, no Missão Harpa nós ensinamos os hinos da harpa. Conta a história de uma família, escavadores, num futuro distante, que encontram uma harpa bem antiga e assim eles vão resgatando esses hinos da harpa. Dá uma olhada aí que você vai entender melhor.
Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham: entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please! Tá saindo do forno, tá quase pronto. Eu já ouvi as músicas e tá muito legal. A harpa de um jeito que você nunca ouviu antes, de uma maneira bem legal, ritmos variados para as crianças e adolescentes. Fique ligado aqui na Boas Novas e no Espaço Feminino, que assim que ficar pronto a gente vai divulgar para vocês onde você encontra e onde você compra. Uma dica para você que está em casa. E a gente terminou o nosso último bloco falando um pouco sobre as escolas, né? E como as crianças têm que estar se preparando para conviverem com essa acessibilidade. E já que a gente terminou falando de escola, eu queria continuar um pouco mais. O que uma escola, não sei se vocês sabem dizer, o que uma escola tem que fazer para se adaptar e se preparar para receber uma criança deficiente? Em primeiro lugar, ela tem que proporcionar um ambiente acolhedor. Ela precisa instrumentalizar esses seus professores, precisa oferecer cursos a esses professores ou contratar professores que sejam especializados em receber esses alunos portadores de deficiência. Ela precisa também instrumentalizar os seus computadores com programas ligados à questão auditiva para aqueles que têm deficiência visual. Precisa ensinar Libras para essas crianças, inclusive para os seus professores, para receber os que têm deficiência auditiva, além da acessibilidade que nós já vemos nas ruas, nos bancos, que é acessibilidade para os portadores de deficiência visual, as rampas. Esses são os mais comuns. Os banheiros, Os banheiros, exatamente. Esses são os mais comuns. Mas o principal é instrumentalizar o seu material humano. Logo se vê por que as pessoas ainda têm tanta barreira, porque é bastante coisa e coisa significativa, né? Exatamente. Inclusive, ele vai ter que mudar a estrutura arquitetônica, não é? Vai ter que contratar realmente um engenheiro para saber como que vai fazer essas modificações. Mas a gente tem que entender que essas pessoas precisam ser incluídas, porque essas crianças precisam estudar, precisam estar nesses ambientes e as outras crianças precisam recebê-las. E sabendo que essas crianças, elas vão pagar mensalidade mas esse colégio não vai poder adicionar na mensalidade dessa criança nenhum real a mais pelo fato de ter reestruturado essa escola. A princípio, as novas construções, qualquer projeto hoje, ele tem que passar pelo crivo das normas técnicas que tem de acessibilidade. Essa lei recente, ela diz para fazer isso. Então, já é uma mudança, né? Porque toda obra que vier vai ter que
ter a passagem adequada, o banheiro adequado. Tem medidas específicas, né? A questão do braille é muito importante, que ela falou. Então, isso tudo é um passo devagar, lento, mas que vai ter frutos um dia, né? Vamos... Mesmo porque essa criança também vai se tornar um profissional, vai ter que se inserir no mercado de trabalho para se manter. E eu acho que a dificuldade não é só na escola, porque quando chega no mercado de trabalho, você não vê tantos funcionários deficientes ou você vê só aquele tanto que a regulamentação manda, né? Mais do que isso, não se contrata, até parece pelo menos. É verdade, não se contrata porque esse setor de trabalho ele também precisa ser modificado a ponto de atender esse deficiente e mais, a partir do momento que contrata-se o deficiente por essa cota que você falou, por exemplo, ao demitir esse deficiente, ele só pode contratar outro que tenha deficiência também. E isso também impede... Pelo que eu li, tem 0,7% dos trabalhadores com carteira assinada são deficientes hoje no Brasil. Isso é muito pouco. Muito pouco, 0,7%. Por quê? É um número baixíssimo. Primeiro, eu acho que falta também especialização dessas pessoas. Né? Falta instrução, educação. Eles não têm o acesso universal como deveria existir. Então, já é o primeiro problema. O segundo problema é a falta de estrutura, como a Janaína falou, das empresas, que tem que se adaptar para recebê-los. É um conjunto de fatores, mas acho que o principal é a falta de educação mesmo, a ausência da educação para chegar ao trabalho em si. Como é que o advogado se pode, profissionalizar? Então, ajudar alguém que está com uma deficiência, mas quer se inserir ou quer se incluir e não consegue? Juridicamente, judicialmente, né? Judicialmente, não tem outra forma. O problema maior que todo cidadão ele precisa ter em mente, nós temos uma frase no direito que diz: o Estado é inerte, ele só atua se for provocado. Então, o Estado ele só vai atuar, o advogado só vai atuar se essa pessoa que se sentiu violada pelo direito procurar. E a gente percebe, pelo menos na questão da advocacia particular, que é onde a gente está mais inserido, que é muito difícil a pessoa procurar, por questões de vergonha, por desconhecimento. E as pessoas também são muito carentes, né? Essas pessoas já têm dificuldade, as dificuldades delas normalmente são financeiras, né? São pessoas que têm dificuldade. Então, a Defensoria Pública, ela está preparada para receber. A princípio, ela está preparada. Existe decreto, lei que institui que a Defensoria Pública, o Ministério Público, a SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social, é um sistema do governo que ele existe para isso. As pessoas podem procurar, é o SUS, né? Tem o SUS e tem a SUAS, que pouca gente conhece. Então, é assistência social voltada para pessoas com deficiência. Então, é isso que a gente estava falando, da pouca informação. Busque a informação que vai conseguir os seus direitos. Tem alguma curiosidade, algum direito que está nessa lei que vocês acham que pouquíssima gente sabe? Tipo assim, sei lá, tem que ter isso? Tem. Uma coisa eu achei interessante que eu me atualizei, né, nela, sobre a questão da família, o direito constitucional de constituir a família. Então, lá diz que as pessoas com deficiência têm esse direito, inclusive o Estado tem a obrigação de provê-lo, como, por exemplo, a inseminação artificial. O Estado tem essa obrigação pelo SUS de pagar, se a pessoa quiser constituir família. Isso é um fato interessante, que com certeza pouca gente sabe. Lógico que é uma coisa que o Estado tem obrigação, mas até a gente conseguir chegar nisso é complicado, porque, né, o Estado, para a inseminação artificial é um procedimento particular. Não é tu chegar lá e dizer eu quero e vai acontecer, né? Existem clínicas que o SUS banca, que trabalham, clínicas particulares que trabalham junto com o Estado, que talvez tenham esse serviço, mas é uma busca, né? Uma coisa que não posso dizer, ele vai conseguir. Mas é uma coisa interessante que tem na lei. Pode pleitear, né? Pode pleitear. E o Hospital Pedro Ernesto, que é vinculado ao UERJ, ele oferece algumas das modalidades de reprodução assistida, não só para portadores de deficiência, mas como para qualquer casal que queira procriar. Muito legal. A gente vai para mais um break, já a gente volta, infelizmente, já com o nosso último bloco de Espaço Feminino. Segura aí.
volta com o Espaço Feminino e eu voltei à cozinha para a gente ver como é que ficaram nossos cupcakes prontos e finalizá-los. Vamos lá, Glaucio. Olha, fica grandinho. Fica, ele cresce, ele dobra de volume, na verdade. Uhum. Aí para confeitar, né, tem as sainhas para cupcake, para dar um toque final na decoração dele. Ah, fica bonitinho, legal. Aí o que acontece? São vários métodos de rechear o cupcake. Eu posso pegar essa canetinha extrusora e furar o cupcake. Ele volta. Eu deixo aqui do ladinho. Pra depois tampar, né? Isso. Pra rechear. Tá vendo? Nossa. É recheado também, gente. Pelo amor de Deus. Só hoje pode, não engorda, tem problema. Hoje pode tudo. Olha. Simples. Simples e objetivo. Legal. Minha boca tá enchendo d'água. Aqui, ó. Nossa. Tá bom pra vocês isso aí? Lembrando mais uma vez que a receita desse cupcake, os contatos do Glaucio estão todos no nosso site e também apareceram aí na tela enquanto a gente estava andando aí com o programa. Dá tampa para ficar bonitinho. Pensando o quê? Decoração varia muito. Posso vir com o meu bico, tá? Ó. Nossa. De lamber os dedos. Não é? Olha que bonito que fica, gente. Muito legal, Glaucio. Muito obrigada pela participação no programa. A galera de casa tenha gostado. Volte sempre. Obrigado, que agradeço. E eu vou voltar ali para a sala para me despedir das meninas também. Porque, infelizmente, já foi o nosso programa. Então, eu vou rapidinho abrir espaço para considerações finais. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que tenhamos contribuído para que vocês de casa acolham mais as pessoas com deficiência e, aproveitando o espaço, aproveitando toda a questão religiosa, vamos lembrar que Jesus acolheu as pessoas, independente de terem ou não as questões sociais estarem de acordo com os costumes da época, e que nós temos que acolher essas pessoas com deficiência para que elas cresçam com um futuro melhor, estejam enganjadas, consigam prover o seu próprio sustento, consigam se alimentar e entendendo que eles precisam de um suporte maior que as pessoas que não são portadoras de deficiência. Perfeito. Acho que a Janaína falou tudo. Agradeço o convite também. Espero ter colaborado e ajudado vocês no conhecimento maior, né, das pessoas. E obrigada. É sempre bom estar aqui, né, aprendendo e também doando um pouquinho, né? A vida é assim. E muito obrigada por esse momento também. Infelizmente, o nosso Espaço Feminino terminou aqui. Espero que a gente tenha sido construtivo para você que está em casa, assim como eu aprendi, que você tenha aprendido coisas muito interessantes. E a gente termina com música. A música é Até o Fim, do CD Meu Milagre. Até o próximo Espaço Feminino. Foi um grande prazer. Um beijo.